Vamos lá? Então, continuando, gente, a gente estava na aula passada começando a ter algumas noções de botânica. Na verdade, o que a gente começou na aula passada não foi propriamente a estudar botânica, a gente teve algumas noções de nomenclatura que vai ser utilizada nas aulas de paisagismo. Caramba, eu peguei a caneta aqui. E a gente começou a ver o que são alguns desses termos aqui. Por que esses termos são importantes? Porque nós vamos fazer uma etapa de estudo onde nós vamos começar a fazer os projetos. Vocês vão perceber que a gente não inicia a arquitetura paisagística projetando paisagismo, sabendo que uma espécie de tal nome vai para tal local, porque nem sempre essa definição é muito exata no início do planejamento. Mas a gente sabe com certeza que tipo de comportamento, que tipo de associação, que tipo de crescimento necessário para aquele espaço, naquelas condições, e depois a gente pode procurar que tipo específico de espécie vai atender aquela expectativa. Então, por isso a gente precisa saber alguns nomes e algumas organizações espaciais a partir da vegetação, que são importantes para a vegetação em paisagismo. E na sequência, depois que a gente souber essas coisinhas mais gerais, a gente vai entrar em alguns aspectos que são propriamente da botânica. E aí a gente já viu que a diferença de árvore para arbusto, forração, gramado, palmeira, né? Vamos até ver alguns complementos que hoje, como não é exatamente a minha praia botânica, apesar de a gente precisar ter alguns conceitos básicos para ser paisagista ter um conhecimento mínimo, eu trouxe uns professores para poder passar para vocês uns conhecimentos a mais, já que eu não posso me aprofundar nessa área de conhecimento. Estou ali com os professores de botânica no computador. Quem está assistindo a aula em casa para poder entender a continuidade antes da próxima em que vai ter a gravação comigo, precisa passar lá no meu site, no arquitetobrasilia.com, na seção Professor Vídeos, e assistir os outros vídeos dos outros professores, que são professores de botânica, que eu já coloquei no site disponibilizado para vocês, tá? Então assistam lá, porque inclusive está na sequência da minha lista, tá bom? Vocês vão poder assistir. Mas a gente discutiu até entender o que era típicas, topiarias, exóticas, aquáticas, coníferas. A gente parou aqui nesse ponto, tá? E vou até corrigir um termo que eu coloquei, que eu respondi. Na verdade, a Demar, que fez a pergunta na aula passada, me perguntou onde é que estava tudo isso, onde é que estaria o xaxim, né? E eu falei que estava nas gimnospermas, não tá? Coníferas são inclusive tipos de gimnospermas, porque elas possuem sementes, mas não possuem flores e nem frutos. E outra coisa que eu coloquei, eu não sei se eu já falei ou se eu coloquei correto, então eu vou corrigir agora para fazer a compensação de que se eu tiver falado alguma besteira. Eu provavelmente estava desconcentrado, para variar, né, com o som. A maioria das plantas que existem no reino plantário, que é o reino vegetal, elas possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E a maioria das que a gente vai usar em paisagismo tem essa configuração. Plantas que a gente às vezes pensa até como uma graminhazinha bobinha, pensa que ela é só a grama e acabou, se não é, você olha ela de perto, ela tem toda essa configuração, tem flores e tem sementes, e muitas vezes você não se atentou porque elas são muito pequenininhas. Mas existem realmente alguns grupos de plantas que não têm essa estrutura toda. Dentre elas a gente tem as briófitas, que são mais musgos, as pteridófitas, que aí vai entrar xaxim, avenca, samambaia, as gimnospermas, que aí vai entrar as coníferas, os pinheiros, as araucárias, até chegar às angiospermas, que são a etapa da evolução vegetal mais atual que existe, ou seja, é o maior estágio de evolução que o reino das plantas conseguiu evoluir. E foi uma evolução que fez bastante diferença, que foi a partir disso, da existência das flores e dos frutos e da polinização, que o planeta conseguiu ter essa povoação tão grande de vegetação, né? E ela deu base ao reino animal, porque sem a fotossíntese e a síntese de amido, de outros tipos de açúcares, a nossa sobrevivência não seria possível. Então é a partir daí que a gente vai ver uma grande vantagem de contribuição do reino das plantas. Mas a gente está cuidando aqui de tipologia paisagística, ainda não estamos falando, tá? É só porque teve a pergunta da Demar que eu respondi erradamente, fiz só a correção. O que é maciço?
Tá? Maciço, gente, é quando a gente faz a organização de um grupo de vegetais, normalmente da mesma espécie, e a gente vê de maneira densa esse grupo. Você não vê espaçamento entre a implantação dessas plantas. A intenção é fazer um canteiro fechado, volumoso, que defina um fechamento de uma determinada cor ou uma determinada textura. Então, dessa maneira, quando a gente tem intenção de fechamento, a gente produz maciços. Tá? Os jardins não planejados, nos jardins não planejados, é incomum ter maciços. Eles normalmente são feitos com plantas colocando um espacinho aqui e outro lá. Né? O típico jardim da vovó, ela compra 200 plantas diferentes, uma de cada tipo, uma sem ter nada a ver com a outra, e vai colocando uma do lado da outra, espaçamento de 50 centímetros e 1 metro. Quem tem jardim em casa sabe o que eu estou falando, né? Que provavelmente a vovó de vocês fez um monte de jardim até vocês. Maria, eu acho que teve vovó, mamãe, de tia, todo mundo fazendo isso. Eu tive também, inclusive eu sofri com a minha vovó. Eu só me interessei com o paisagismo porque a minha vovó me dava de castigo cuidar do jardim dela todo santo dia. Eu tinha que plantar, colocar adubo, escavar, trocar de posição e dar o espaçamento de entre 50 centímetros e 1 metro de uma planta para outra, que por sinal eram todas diferentes uma das outras, não tinha nenhum arranjo estético, nem técnico na implantação. Foi desse jeito que eu comecei a gostar de paisagismo. Virou paisagista. Pois é. Acho que então bom, consórcio. Gente, o consórcio não necessariamente ele precisa ter um volume fechado, uma textura fechada para compor o canteiro. Ele simplesmente é um arranjo de mais de uma espécie dentro de uma composição vegetal, tá bom? Uma composição paisagística. Henrique. Gente, Henrique vai funcionar, vai ser um paralelo do arranjo floral para o paisagismo. É como se tivesse um buquê plantado. Henrique é uma composição que faz o formato de um buquê ou que faz uma moita, né? Tem gente que vai até chamar ele de moita, só que normalmente moita a gente pensa num arbusto de caule lenhoso que tem aquela coisa fechadinha, né? Quase como as topiárias. Mas o Henrique, ele pode ter pode ter várias composições e pode ser feito somente, por exemplo, de herbáceas, ok? E o Henrique não necessariamente ele é uma mistura de plantas, ele pode ser uma única planta fazendo um Henrique assim. Então, associe Henrique à forma de um buquê, mas um buquê plantado no jardim, tá bom? Diferença de perenes e periódicas. Gente, perene é toda vegetação que não tem um ciclo de vida curto como as plantas periódicas. Plantas periódicas, as que a gente costuma trabalhar no Brasil, elas costumam ter ciclos entre anuais e bianuais. O que isso quer dizer? De ano em ano, essa planta morre. Ela morre todinha, só que ela costuma fazer todo o ciclo reprodutivo dela. Ela dá as flores são polinizadas, elas geram sementes, e quando a planta seca, dá uma pancada de sementes, e aí você vai poder fazer o replantio dessas sementes e ter um novo canteiro de jardim de flores. Porém, você vai ter aquela coisa feiona, antes de fazer todo o trabalho, vai ter que ter o trabalho de replantar, caso o local onde você tenha aquela estrutura das plantas periódicas não esteja já próprio para fazer um ciclo evolutivo contínuo, ou seja, o solo de repente tem outra formação embaixo que impede que a semente atinja o solo e brote, ou seja, qualquer outra situação. Por isso que normalmente que a gente vai ver por aí, em jardins públicos, muitas plantas periódicas. Porque tem que render a manutenção, não é interessante ficar botando um jardim eterno para que o próximo político faça proveito de um jardim que foi feito na minha administração. É muito melhor fazer ficar bonito agora e quando o meu governo acabar, deixar tudo feito para o próximo candidato. Sem falar que plantas periódicas, elas são mais baratas, porque elas se reproduzem rápido, crescem rápido, e elas enchem o canteiro, que é uma beleza, rapidão. Só que ano que vem vai morrer tudo, se implantar tudo de novo. Ok? Já a perene não tem esse problema. Ok? Se vocês escutarem o termo, vou acrescentar um aí que não estava na lista, caducifólia, é justamente aquelas que caduca e cai. Tá? Folha. Ao pé da letra, o botânico vai dar uma explicação bem melhor que a minha, tá? Porque eu não sou botânico, eu estou simplificando a coisa, como inclusive é mais interessante para vocês. Durante o inverno, algumas plantas soltam folhas e elas passam por um processo semelhante ao que acontece com as periódicas, porém
verifiquem que existem plantas que são perenes, mas são caducifólias, ou seja, elas não vão morrer no inverno, elas vão somente cair as folhas. E aí a gente vai ver ela brotar de novo na primavera. Tudo bem? Bom, vamos lá. Bom, mas simplesmente um agrupamento de plantas que são frutíferas, tá? Não interessa o porte e a quantidade. Acontecer um grupo, mais de uma planta que tem característica frutífera, vai ser chamado de pomar. E horta, o próprio nome já diz, é um agrupamento de hortaliças. Normalmente a gente tem a intenção de cultivar e de colher quando existe pomar. Portanto, quem projeta a horta precisa pensar nas condições ideais para que a pessoa tenha o acesso, faça a colheita, consiga fazer irrigação. Então, talvez normalmente se pensa num sistema de irrigação, ou se pergunta à pessoa de que maneira ela cuida do jardim, porque pessoas que não gostam de cuidar de jardim, não ter o sistema de irrigação, isso é insucesso da horta. E outra coisa que a gente tem que observar quando se trabalha com horta, é que numa horta, a gente precisa ter cuidado com os invasores e com os animais que estão também tentando se alimentar das hortaliças. Então é muito comum, por exemplo, você ter meios naturais de combater as pragas, suspender as hortas em elementos construídos para evitar o acesso de insetos e até de pequenos animais, principalmente os roedores, que adoram atacar as hortaliças. Tá? A gente vai pensar nisso também. Alameiras. Gente, está tudo claro, gente, me interrompam caso alguma coisa aqui não esteja rolando bem, né? Fora a aula de botânica, que eu não vou conseguir lançar conceitos aprofundados, os demais. Alameiras. Alamedas são simplesmente enfileiramentos de vegetação de característica vertical, ok? Enfileiramento de vegetação com característica vertical. Um volume alinhado, organizado, com várias espécies, uma ao lado da outra e de característica vertical, a gente vai dar o nome de alameda. Okay? Normalmente a alameda ele é uma área de passeio em que você tem enfileiramentos também ordenados paralelos, um do lado do outro e você passando pelo meio. Isto que costuma ser uma alameda. Tá? É um enfileiramento paralelo de objetos, que apresenta normalmente circulação entre essas duas paralelas, tá, da composição. Uma composição super comum que as pessoas fazem é de alamedas. Já vou alertar para vocês, estamos vivendo um momento do paisagismo contemporâneo. Nós estamos no Brasil, vocês viram como é que as coisas eram no passado, como é que era na antiguidade clássica, a gente foi vendo como é que o paisagismo se comportava desde quando chegou no contemporâneo dos Estados Unidos a chegar no Brasil, que é o expoente do paisagismo hoje em dia, tá? Pelo menos alguma coisa, né? A gente está lá ainda no auge. Mas é comum, quando a gente é iniciante em paisagismo, produzir isso aqui, gente. É uma alameda aqui, tá? Isso é uma planta baixa, implicação de alameda, normalmente com circulação aqui pelo meio. Só que, gente, a não ser que você queira dar um caráter, dar uma linguagem formal, ou fazer um resgate temático, europeu, enfileiramentos dessa natureza de alamedas não são tão favoráveis à composição natural. As pessoas veem como uma artificialização do espaço. Colocar tudo em número par e muito bem ordenado numa alameda gera a sensação de artificialidade. Isso é ruim sempre? Não. Depende da sua intenção. Você quer criar um caráter formal? Você está fazendo o castelo da entrada do príncipe lá? Formalidade pode ser bom. É um escritório de, sei lá, de advocacia que você está marcando no paisagismo. Advogados são super formais. De repente você é uma intenção clara sua. Mas nós brasileiros não somos tão formais em geral. Na casa da gente, a gente é menos ainda. Então não é tão comum formalizar tanto. E outra coisa, gente, as pessoas têm tendência natural a observar o paisagismo, no paisagismo. Obviamente que tem umas questões onde a artificialização é interessante, é bonita e apreciada, como no caso das topiárias, que a gente já vem estudando desde a antiguidade, lá onde a gente viu lá no Renascimento se produzindo topiarias. Mas, na maioria das vezes, a gente quer olhar para o paisagismo e perceber que a natureza está presente. E a natureza tem uma linguagem própria. Vocês vão perceber que nunca você vai ver a natureza
jogando a vegetação uma alinhada com a outra na frente da outra. Então, a não ser que você queira deixar bem presente a artificialização do projeto, especialmente no Brasil, é mais comum ter alamedas que tenham características assim, ó. Outra coisa também, outra dica que eu dou para vocês. Normalmente, números pares, eles artificializam também as composições, 2, 2, 2, 2, 2. Então, quem já estudou composição plástica comigo lembra de ritmo, né? Então, ritmos com números pares, eles normalmente não são tão legais para paisagismo como é na arquitetura. Números ímpares são melhores para fazer composição de paisagismo, tá? Lógico que isso é só uma regra geral. Vocês vão ver exemplos, como por exemplo, numa formalização, que isso aí não é válido. Mas eu estou dando para vocês toques de coisas que são bem comuns no paisagismo contemporâneo, especialmente brasileiro. Professora, independente do tamanho? Independente do tamanho, por quê? A madeira, ela é independente do tamanho. Ela tem que ter característica predominantemente vertical, ou seja, acima da escala humana. O tamanho interfere sim. Porque quando você está trabalhando com uma escala abaixo, aí já a característica já é outra. Você pode entender, sei lá, como uma bordadura baixa. Uma bordadura no espaçamento. Tá? Mas aí eu vou primeiro explicar as outras coisas aqui. Já que eu estou falando e eu vou querer comentar isso, já falei de maciço, de consórcio, de vento, perene, espumar, porta e alameda. Então eu vou pular aqui para cerca viva. O que é cerca viva, gente? Hã? É quando você define o espaço com árvores? Com árvores, vegetação. Vegetação, porque pode ser com árvore e pode ser com arbusto. A característica principal da cerca viva é você adensar de maneira tal que você tem um agrupamento fechado, ok? Isso que caracteriza a cerca viva. A cerca viva, ela marca um local. Ela fecha visual, melhor dizendo. Não necessariamente ela marca. Ela delimita um local, né? E naquelas que geram família, assim, que elas ficam em... Então, que ela, tipo, 50 centímetros, sei lá, 60 por aí. Ela não pode ser identificada como uma copiaria? Pode. Normalmente, só que assim, quando a gente faz um paredão de fechamento visual, é mais comum a gente chamar de cerca viva, não de topiaria. A topiaria normalmente ela tem finalidades estéticas. Para efeito de consideração dos nossos projetos, chamem de topiaria os desenhos estéticos isolados e chamem de cerca viva quando tem a intenção de fechar um paredão, ok? Mas só que tem um elemento muito parecido com cerca viva que se chama bordadura, tá? O que é bordadura? É o contrário de borda mole. Mentira, não tem nada a ver com borda mole, tá? Estou falando justamente para ninguém pensar nisso. Não existe borda mole. Agora ninguém sabe o que fala. Nem pense, não deixe de pensar nessa besteira. Né? Porque na aula passada o pessoal perguntou aí, borda mole é o quê? Né? Então, de antemão, para ninguém perguntar essas leiras, eu já digo logo, não tem borda mole, tá? Só existe a dura. Quer dizer, sei lá, né? Eu acho que você só via a dura até agora. A borda mole eu ainda não vi. Mas olha só, a cerca viva, gente, ela está acima da escala humana. A bordadura, ela está abaixo da escala humana. Então, basicamente, essa é a diferença de uma bordadura para uma cerca viva, tá bom? Bordadura, abaixo da escala humana. Cerca viva, acima da escala humana. Ambos são fechamentos de espaço a partir de vegetação adensada. Pode ser arbusto, pode ser árvore, pode ser o que você quiser. Até com herbácea você pode fazer cerca viva e bordadura, tá? Contanto que ela tenha um razoável fechamento visual, você vai chamar de cerca viva ou bordadura. Nessa bordadura que eu estava falando, aquela que tem 60 centímetros e isso é uma bordadura. é aquelas amarelinhas. 28. Isso. Vixe, Maria, o outro já sabe qual é essa bordadura. Elas são mais comuns. Bordadura depende. Fora, vamos pegar a DTS, né, como exemplo. Fora do plano piloto,
O mais comum é pingo douro. Dentro do plano piloto, alfeneiro da China e até o próprio ficus. Eles são muito utilizados como bordador. Professor, tem uma coisa que chama colchão de noivo, eu acho. Como é? Colchão de noivo, uma coisa assim. Eita, não sei não pelo nome popular dela. E aí, o que rola nela? Colchão de noivo. Não é coroa de Cristo, não? Também. É o mesmo? Coroa de Cristo é uma bordadura que dá para ser cerca-viva, porque coroa de Cristo fica com 2,10 metros de altura se deixar, que ela é super utilizada para fazer fechamento de áreas onde tem animais ou onde você quer evitar vandalismo, tá? Eu vejo muito local onde tem vizinho que não gosta de criança também. Rola. Eu já tive cliente que pediu para isolar, não tinha cachorro, para o cachorro não ficar indo. Só que, gente, cuidado, viu? Cuidado, porque se for raça do cachorro, consulta alguém para saber se aquela raça do cachorro é burra. Porque eu já fiz isso a pedido do cliente e o cachorro furou o olho, tá? Então, cuidado. O cachorro ele vai com tudo, ele tá nem aí, ele enfia a cara no espinho e quer passar. E fura o olho, se lá. Você perguntar, porque ele tá muito rápido. Muito rápido anda muito. Não, o espinho, ele não tem um espaçamento assim tão adensado que animais pequenos consigam passar, não. E tem outra coisa, da base para cima, em alguns locais tem um vazado. Ele não é burro, ele não vai pela área do espinho. Ele pega onde está vazado e entra. É bom para plantar, ele vai do muro. Você vai saber como é que o pichador sai do maciço daqui. Você pega um pichador e joga lá no meio e vê como é que ele sai de lá. A consertina natural. Eu acho que você não consegue jogar ele lá pra você. Quer dizer, depende da quantidade de adrenalina que rolou, né? Dependendo da quantidade de adrenalina, a gente faz ele entrar lá. E aqui, gente, ó, só para diferenciar os termos para vocês, para ficar fácil de lidar quando vocês quiserem fazer indicações. Essa questão de falar de tropicais e temperados é somente uma indicação de facilidade de adaptação, tá? A gente está falando de planta tropical, normalmente planta que tem o clima do Brasil, que ela vai vir da Mata Atlântica, ou às vezes ela tem a característica meio desértica. Então aquelas plantas mais floridas, mais verdes, que são característica brasileira, a gente vai ver, por exemplo, uma helicônia, uma alpínia, a gente vai ver esses nomes e as fotos das plantas todinhas mais à frente para vocês identificarem quem é quem. Aí vocês vão rever esses nomes que eu estou falando agora, que vai ficar gravado para vocês. Mas essas plantas de característica mais floral, mais alaranjada, com muita flor, com verde muito vistoso, ou com característica mais árida, a gente vai dar um bicho mais tropical. Temperada, vai entrar muito aquelas topiárias, como a alfeneira da China. Temperadas são plantas de clima frio, tropicais plantas de clima quente, ok? Quase isso que a gente vai ter que usar como nomenclatura. É só um ponto de partida, tá, gente? E aí na aula passada já perguntaram diferença de pergolado para caramanchão, porque a maioria das pessoas chamam tudo uma coisa só, a mesma coisa. E dependendo do local do Brasil que você está, é a mesma coisa mesmo, tá, Maria? Então por isso que vai rolar. Agora, na minha terra, que foi onde eu estudei paisagismo, a gente considera pergolado. Primeiro, o pergolado não é uma conformação vegetal. O pergolado é um elemento paisagístico construído. São vigotas que são colocadas na vertical, normalmente apoiadas nas paredes. Mas você também pode fazer um pergolado que ele seja apoiado em pilares de madeira, ou de ferro, de metal, de concreto, e apoiar outra viga transversal e botar as vigotas também colocadas sobre essas outras vigas transversais. Agora, o caramanchão, ele normalmente é uma estrutura vertical que você distribui vegetação. O pergolado normalmente é também para colocar vegetação, mas nem todo mundo que faz pergolado e caramanchão coloca vegetação, tá? É raro a pessoa fazer um caramanchão sem estar com a intenção de botar flores, plantas, trepadeiras, mas existe quem não queira colocar, tá? O pergolado já é mais comum ter ele sem flores. Por quê? Vocês foram meus alunos de projeto também, né? A maioria. A gente viu que pergolado é uma maneira de fazer anteparo solar. A gente pode proteger alguns trechos da casa, varandas, fachadas, a partir de elementos verticais, de vigotas, que vão barrar o sol, ok? Sem impedir, inclusive, que a iluminação consiga penetrar no espaço de maneira indireta.
Então, é um tipo de proteção, um debate solar também pergolado para a gente na arquitetura. E no paisagismo, dentre outras coisas, vai servir também para apoiar a planta. E agora, a diferença de parque para praça, o que vocês acham que é? Quanto eu tomo minha água? E tem praça que tem brinquedo. Praça da Jaqueira lá em Recife tem brinquedo. Praça geralmente acho que praça ela tem menos vegetação do que o parque. Praça geralmente tem um piso de, sei lá, de calado. Tem uns jardim, e o parque é mais aberto. Não, gente. Praça da Jaqueira tem árvore de fora a fora. A escala. É a escala. Tem seria uma praça de pode ser maior, 10 hectares. Não é um elemento determinante não, viu, Pira? Mas normalmente os parques têm características de escala maiores que a praça e dá para dizer que é uma característica sim que diferencia. Mas não é esse o elemento principal que diferencia um parque de uma praça. Centralização. Esse é um parâmetro também que dá para você colocar como característica, mas também não é determinante. Normalmente, praça, ele tem função social. Ele tem função copresencial, inclusive. A praça ela é dada à socialização. Quanto mais a praça está integrada no meio urbano, maior a chance dela ter socialização, atividades, pessoas. Praça tem compromisso com o social. Parque tem mais compromisso com o ecológico. Parque é uma área normalmente de preservação e ela não tem compromisso com a socialização. Grupos de pessoas que procuram parques, eles estão interessados em atividades naturais, ecológicas ou um resgate da natureza, seja lá o que for. Pessoas que procuram praças estão no meio da integração da cidade, procurando um refúgio ali mesmo na cidade e está procurando atividades. Quem estudou a parte de copresença, né, a gente teve agora há pouco, quando a gente falou de Roma, Grécia, eu falei de Ágora, falei daquelas interações sociais, viu que é importante pra caramba a gente ter na praça a socialização. E nas praças, as atividades atrativas, elas têm um papel fundamental para resgatar a integração, a socialização e outra coisa. Praça não é um local bom de ser feito em zonas que são segregadas. Parques não têm obrigação nem de ser agregado nem de ser segregado, mas eles funcionam normalmente melhor segregados, porque eles normalmente têm viés ecológico. Praça não, ela tem que estar agregada, porque senão ela vai falir e ela vai deixar de ser visitada e ela vai deixar de ter manutenção. Praça sem manutenção, ela cai em desuso e ela vira um local de marginalização, de drogas, etc. Né? Parque não. Se você não der uma manutenção tão intensa dele, porque não existe elemento público urbano que não precisa de manutenção, mas se você não tiver assim, tanta interação dentro dele, a natureza, que normalmente é uma área natural, que vai crescer conforme a sua lógica, vai tomar conta do espaço de maneira mais bela e mais intensa ainda. Então, não é um grande problema não ter gente lá utilizando o espaço do parque. Só que, normalmente, como a gente tem necessidades diferentes para o parque e para a praça, o parque não deixa de ser visitado por isso, porque a finalidade e as pessoas que procuram têm objetivos diferentes. Okay? E normalmente o parque ele só existe porque a busca também por esse resgate ecológico, essa saída do urbano, ele é também uma grande necessidade. E o parque tem algum atrativo natural que vai fazer com que as pessoas busquem ele. Tem uma cascata, tem um passeio ecológico com uma trilha que passa por áreas bonitas, tem animais, tem vegetação nativa para ser apreciada, esse tipo de coisa, tá? Deu para entender? E aí eu vou botar aqui também, já que a gente comentou e eu não falei, o que é floresta. Por que parque não pode ser floresta? Porque parque não é floresta, não é parque, parque não é floresta. Tanto de gente que entra lá. Floresta não teve intervenção. Floresta normalmente não tem intervenção. Muito embora a gente vai ver florestas na Mata Atlântica extremamente antropizadas. Do Brasil já tem floresta antropizada na Mata Atlântica. O que diferencia
um passo de uma floresta é que a floresta ela tem uma grande dimensão associada a um grande adensamento vegetal. Quando a quantidade de vegetação é muito densa, ela sai das outras tipologias e entra na tipologia de floresta. Então tem que ter uma dimensão grande, uma quantidade grande e um adensamento grande. Tá? Sem essas características, a gente pode estar em outras tipologias que não da floresta. Ok? Normalmente, florestas têm ecossistemas grandes e complexos, mas isso não é necessariamente um pré-requisito. Tá? Praça tem ecossistemas super simples, às vezes nem tem ecossistema. Tem simplesmente uma plantinha lá com um monte de calçadão, e aquela plantinha lá tem um Zezinho da praça que vai lá e cuida dela e bota tudo e rega. Tá? E nem deixa aquela coitada integrar no ecossistema natural dela. Deu, gente, alguns conceitos? Canteiro, eu pulei, né? Canteiro é simplesmente uma área onde em paisagismo a gente pode praticar qualquer uma dessas coisas que acontecem aqui ao longo dessas tipologias. No canteiro podem ter simplesmente um brinque, pode ter um maciço, no canteiro pode ter um gramado. O canteiro é uma área para trabalho com vegetação em paisagismo. Tá? Pode? Já deu? Tem mais coisas que vocês querem saber? Então vou encerrar aqui e vou chamar os professores de biologia e de botânica para falar com a gente sobre esses assuntos específicos, já que eu não consigo me aprofundar tanto que nem eles nesses assuntos, e vocês, enquanto paisagistas, precisam ter essas noções também. Quem está assistindo em casa dá uma paradinha e vai buscar estas aulas de botânica na minha sequência de vídeos. E a gente volta depois deles para poder ter noções de adaptação vegetal e estudar as características específicas das espécies. Bora lá então.